Tá, prof. Tá gravando também já, tá? Hum. Ainda estão vendo? Agora foi pra sua tela, voltou. Tem que para voltar para capa. O mouse tá complicado. Vou fazer assim. Sim, mais fácil. Senão meu mouse não anda. Se tu quiser, eu compartilho aqui, Ana. Eu acho que vai ser melhor, porque eu tô nessa É? segunda tela aqui que não tá indo bem. Tá, então peraí. Tá mais me atrapalhando que. Então, galera, eu vou compartilhar aqui pra Pro. Isso significa que eu estarei fora do chat, tá? Mas depois a gente responde todo mundo. Acho que foi, Ana. Foi? Uhum. Muito obrigada. Então vamos continuar, né, a webconferência que a professora Joyce começou. Não sei se já estavam todos aí, mas a prof. Joyce então comentou sobre empreendedorismo e inovação no serviço público, um tema super importante que aqui a gente está pincelando, né? Vocês vão ter uma disciplina inteira sobre inovação ainda nesse semestre. Eu vi que muitos aqui no chat estavam colocando mais exemplos, professora Joyce. O pessoal já está até trocando figurinha, o que é bom. A gente espera que seja um ambiente em que vocês possam trocar ideias, né? De um estado para o outro, de uma cidade para outra, trazer aí soluções inovadoras que já viram que é possível de ser implementadas para outros locais também. E aí, agora eu vou acabar seguindo com a temática de ética e governança, é nossa última temática da disciplina de gestão pública. E no final da aula, então, a gente vai conversar sobre as atividades que estão fechando, a atividade que vai abrir, próxima webconferência e assuntos aí diversos da disciplina. Mas então, voltando, né, essa questão do empreendedor público, do inovador público, a gente espera aqui que vocês não saiam só com o certificado na mão, né? A gente espera estar formando líderes inovadores, proativos, éticos. Então, é por isso que a gente traz todas essas temáticas para relembrar vocês, né? Alguns já devem ter vistos aí, dependendo da graduação, e outros estão vendo aí pela primeira vez uma temática muito importante que todo cidadão, todo agente público deveria, uma vez na vida, né, ter um momento aí para ler, para refletir, para conversar com outras pessoas sobre. Então, basicamente, a gente entende que o empreendedor público, como a professora Joyce comentou, ele vai assumir risco, ele vai criar solução nova, ele vai acabar rompendo com rotina burocrática. Só que a gente tem que cuidar com que esses momentos não sejam momentos sem ética ou sem governança, que acabe ultrapassando limites da lei, que a pessoa utilize isso para agir de forma parcial, personalista, e acabar gerando algum tipo de desigualdade. Então, a governança e a ética ela tem que caminhar junto aí com o processo de inovação empreendedora, tudo sempre, como a professora Joyce comentou, em prol do valor público sustentável, em prol do bem comum. Então, eu quero trazer aqui a ética como ponto de partida, né? A gente geralmente faz nuvem de palavras para tentar conceituar uma palavra única, né? Então, a gente tem ali uma figura, está um pouco pequena, mas tem diversas palavras ao entorno da ética, que seria certo, respeito, princípios, moral, errado, enfim, tudo que vem à nossa mente quando a gente fala essa palavrinha pequena e a gente começa a ver que o problema realmente é entender o conceito das palavras abstratas que a gente usa, né? A professora Joyce aí trouxe bastante tempo para explicar empreendedorismo, inovação, e assim eu também vou ter que levar algum tempo para tentar mostrar aí a amplitude, a complexidade dessa palavrinha ética. Então, é uma palavra que a gente até usa bastante, né? Tá lá nas leis, códigos de ética, em juramentos, enfim, mas
muitas pessoas pensam que uma pessoa ética é uma pessoa ser boa. E é dessa simplicidade que a gente quer partir. Não é só isso, né? Então, ela vai envolver, como está ali no slide, vai envolver essa ação humana que vai impactar diretamente aí dignidade, direitos, o bem-estar da sociedade. Então, não é só sobre a intenção que a pessoa tem, é sobre a ação realmente que ela vai ter, o impacto que aquela ação vai causar. Então, ela vai tratar aí, né, dessa reflexão profunda sobre regras morais, que é essa palavrinha aí que vem sempre junto com a ética, que eu também vou explicar para a gente tentar deixá-las um pouco mais fáceis. Mas, basicamente, elas caminham juntas, né? Então, aqui no próximo slide, Prof. Joyce, a gente tem essa distinção entre ética e moral. Na verdade, a gente traz, quem surgiu com essa palavra lá muitos anos atrás, é, era de uma ethos, a palavra, né? E ethos, da mesma forma, só mudava o acento para moral e ética. Então, por muito tempo elas foram a mesma coisa, depois que as pessoas foram tendo ideias, entendendo os conceitos, a gente separou essas duas palavrinhas, mas elas são realmente muito interligadas, né? Então, a moral vai ser esse conjunto de regras em que a gente diz que é o certo e o que que é errado. O que que a gente aprende desde cedo, né? É errado furar fila, é errado mentir, é correto ser honesto. Então, isso a gente é cultural. É algo que é passado aí de pai para filho, em família, de país para país. Então, pode ter divergências no mundo todo do que a gente entende como certo, o que que é o errado. A própria religião, né, traz muito essa questão moral do que é o certo, o que é o errado. Então, conforme a sua religião, a sua cultura, pode ser que isso seja divergente. A ética, por sua vez, é a reflexão profunda dessas questões que a gente fica falando o tempo inteiro, como se a gente tivesse certeza sobre o que que é certo e o que que é errado, né? Então, por isso que a ética é tão importante, ela questiona, é ali que a gente começa a enfrentar dilemas, né? Geralmente, quando a gente vê isso em aula de filosofia, acredito que vocês tenham tido na graduação ou lá no ensino médio, né? Tem diversos dilemas em que a gente fica tentando ver como a gente se sairia naquela situação. Um dilema bem famoso, se quiserem pesquisar no Google, né, é o dilema do trem, onde aí a gente tem que decidir para qual trilho do trem a gente vai jogar o trem, dependendo de quantas pessoas tem de cada lado, e a gente não tem como evitar o falecimento delas. Então, aí a partir disso, a gente começa a colocar informações no sentido de um lado são presidiários e do outro são crianças. Então, nosso valor moral, geralmente, vai fazer com que a gente diga, não, crianças têm mais tempo de vida, vão trazer melhores benefícios para a sociedade do que presidiários e tal, e a gente opta por aquela direção. Então, o tempo inteiro a gente coloca valor e justificativas nas nossas ações. E é isso que faz a gente começar a pensar de forma ética ou não, né? E aí tem muitos embates até realmente do que é ético ou não é ético, assim como a gente vê o que é certo, o que é errado, também há embates. Então, como por exemplo, né, furar fila é errado, geralmente é errado, mas se a pessoa estiver passando mal, é uma justificativa plausível para a gente furar a fila, não é? Então, eu não sei se vocês já viram o seriado House of Cards, eu indico, eu já vi até duas vezes, que mostram muito a política norte-americana, como funciona. Então, inclusive, a gente consegue ver alguns aspectos parecidos aqui com o Brasil. E lá o presidente estava precisando de um fígado e ele estava em terceiro na fila. E aí, só porque ele é o presidente, ele pode furar a fila? Ele precisava daquele transplante de fígado para sobreviver? Aquela pessoa, só porque ela ocupa aquele cargo, ela é mais importante, que outra? Então, tudo isso são reflexões em que a sociedade, o gestor público, precisa fazer, porque ele vai
lidar com dilemas seríssimos quando a gente está na gestão pública, né? Então, no próximo slide, a gente tem até um exemplo na gestão pública, inclusive, trazendo a ética mais para essa questão. Um cenário aí onde um gestor tem que fazer uma contratação pública, então ele tem que contratar uma empresa, só que uma das empresas que vai participar do processo licitatório é de um amigo próximo. E aí, você, como gestor público, o que você faria? Agora é fácil falar, né? Eu, com certeza, não favoreceria meu amigo, eu seguiria os critérios técnicos e legais, eu priorizaria o interesse coletivo, mas às vezes aquela pessoa ela pode estar pressionada porque aquele amigo financiou a campanha dele, é um amigo muito próximo, ele não vê como um mal para a sociedade, ele já ia ganhar de qualquer jeito. Então tem muito dilema aí. Então é complicado. A gente tem exatamente, né? Colocaram aqui no chat, estou conseguindo ver, professora Joyce. O princípio da impessoalidade. Ele existe por um motivo, para quando a gente lida com um dilema desse, a pessoa, o gestor, vai lá e, não, eu tenho que prezar pelo princípio da impessoalidade e agir de forma ética. Mas, infelizmente, a gente sabe que nem sempre é assim. Então, o que a gente quer aqui com essa conversa toda é que vocês saiam tentando fazer as escolhas mais éticas possíveis nos dilemas que apareçam para vocês aí na gestão pública ou também na sua própria vida privada. E pode seguir, professora Joyce. Então, a ética, inclusive, né, na gestão pública, é bom dizer que ela não é optativa, não é ideal. Ela precisa ser feita. A gente tem lei, né, de 1992, conhecida como a Lei da Improbidade Administrativa, que vai te trazer inúmeras punições contra atos contra a administração pública. Então, ali também já define os nossos 5 princípios em que a gente viu, que vocês fizeram um fórum, o nosso famoso LIMP, justamente aí para mostrar como que se espera que um gestor atue nos seus cargos. A gente tem código de ética, a gente tem normas internas em órgãos, instituições. Então, no serviço público, se tem a necessidade desse compromisso ético, é, principalmente por causa das leis, dos códigos de conduta. Às vezes se faz, na verdade, quando a gente se forma, né, na graduação, geralmente a gente faz lá o nosso eu juro agir corretamente, na minha profissão, enfim. Então, não só na gestão pública, né, assim como na profissão que a gente vai exercer, se for no mercado privado, e a gente como uma pessoa realmente aí no meio da sociedade. Então, a gente precisa sempre pensar nisso com carinho, rever essas leis. É importante a gente ter ciência, né? Porque às vezes a gente não tem nem noção da, das punições que são possíveis. Então, da forma quando a gente vê alguém infringindo isso, a gente poder indicar aí para órgãos de controle para que de fato façam a apuração e a devida punição do agente público que agiu de má fé, que agiu de forma antiética. E aí a gente acaba, pode pular, professora Joyce, vendo então os pilares da ética da gestão pública, né? Que ela vai precisar de uma estrutura. Então a gente vai ter valores éticos, que é o que a sociedade espera da gente, do governo, do Estado, as normas de conduta, como que isso vai se aplicar na prática, a gente vai ter em diferentes manuais, e a administração aí que vai trazer órgãos de controle para garantir que isso aconteça, mesmo se a pessoa não tiver boa fé, né? Ela vai agir eticamente, talvez porque sabe que está sendo ali altamente supervisionada, que vai ter uma punição muito grave caso ela infrinja a lei, enfim. Então, tudo isso aí faz até parte de teorias administrativas de comportamento que dizem que o ser humano ele se comporta melhor quando ele está sendo observado. Então, esses órgãos de controle também fazem isso aí para fazer com que os agentes públicos se comportem da melhor maneira possível.
Então, não adianta também ter valores bonitos, né? Ter os manuais, se ninguém vai fiscalizar para ver se realmente está acontecendo. E aí a gente sobe para um novo nível, que é a governança. O que é essa governança, né? É uma palavrinha que cai bastante em concurso público. É um termo muito abrangente. É tão complexo quanto ética. Ele é um dos princípios, principais mecanismos para a gente garantir a ética de fato na administração pública. Ele vem de palavra em inglês, né? Governance, e está ligada a como a gente conduz, dirige e controla algo. Então, esse termo ele começou a ganhar força ali pela década de 90 e ele percebeu que não bastava ter um Estado forte, a gente precisava ter um Estado que funcionasse, que trouxesse o bem comum, que trouxesse desempenho como o cidadão espera. Então, a governança aí é esse esforço comum, tá? Vou ler a definição bem devagar. É um esforço comum de ação nos processos de política pública por meio de um sistema integrado de redes em que diversos atores empregam os mais diversos recursos. O que que tudo isso quer dizer, né? Acho que talvez com exemplo fique um pouco mais fácil. É, imagina uma política pública de combate à dengue. A gente está saindo aí do verão, né? No verão tem bastante. Nesse caso, não é apenas o governo que vai atuar contra esse problema. Ele vai estar envolvendo Secretaria de Saúde, conscientização em escola, hospitais, os agentes comunitários, a mídia, a empresa de limpeza urbana, e tentar aí massificar tudo isso para que chegue no ouvido da população as técnicas efetivas para combater a dengue. Então, cada um desses atores, ele vai trazer recurso específico, um recurso distinto, e o governo vai estar coordenando tudo isso para que todo mundo tenha a devida informação, conscientização e que haja conforme necessário para a gente combater a dengue. Então, é mais ou menos isso que esse conceito quer dizer, né? É nesse contexto que é evidente a governança. Ela não vai se limitar numa ação isolada do Estado, mas ela vai ser uma articulação e coordenação de diversos atores, que vão ter responsabilidades, recursos, estratégias, e que o governo vai estar acompanhando para ver se de fato está trazendo resultado. Ou seja, então, para governar hoje, não basta mais governar sozinho. O governo tem que entender que ele precisa dessa rede de relações e que isso aí vai trazer, inclusive, uma melhor capacidade aí para tentar fazer inovação, empreendedorismo, né? Um ambiente fértil para isso, saindo desse modelo tradicional de instituições fechadas, cada um no seu bloquinho, para algo que é mais compartilhado e coordenado aí entre inúmeras instituições, inúmeras pessoas e articuladores. Pode seguir, professora Joyce. Oi? Acho que caiu o slide. Voltou. E aí, então, é, lembrando, né? Eu estava falando ali de instituições, de agentes públicos, mas também está envolvida aí os cidadãos, a sociedade, que é uma parte importantíssima, que ele não precisa ser só ouvido ou só receber o benefício, né? Ele pode aí colocar a mão na massa, digamos assim, participar junto, trazer ideia, para assegurar, inclusive, o interesse dele nas ações do governo. E aí a gente tem três importantes mecanismos que é importante destacar na governança, que é a liderança, a estratégia e o controle. Então, a liderança, basicamente, é a atuação de pessoas que realmente ocupam cargos de gestão, né? Que vão tomar decisões que
a gente espera que sejam de forma ética, baseada em dados, em evidências e não em achismos, e que incentivem aí a equipe, né, que seja algo até uma decisão colaborativa com a equipe, não, a gente brinca que não se faz mais decisão top-down, que é de cima para baixo. Então, uma pessoa lá em cima vai decidir como funciona algo lá embaixo, sendo que ela não entende nada, como é que é o processo, como as pessoas estão, quais as ideias delas. Então, o órgão precisa aí também ter uma colaboração melhor com a liderança. E isso vai facilitar e fortalecer toda a governança naquela organização. A estratégia, que então vocês vão ter aí no curso também planejamento estratégico, que é a definição de objetivo, plano, prioridade, que o governo vai decidir e que a gente espera que todas as organizações em conjunto, aí, os atores, façam acontecer e acompanhem por meio de indicadores, né? Então, se o governo decide reduzir evasão escolar em 20%, quem são os agentes que fazem parte aí do ambiente escolar em que a gente vai ter que movimentar para que isso aconteça? Quem que vai controlar? Quem que vai acompanhar tudo o que está acontecendo? É, recalcular rota, né? Porque a gente vai ver que em planejamento, grande parte é o replanejamento, que nem tudo acontece como a gente planeja no início, então a gente sempre precisa recalcular rotas com base nas evidências, nos dados, nos indicadores que a gente tem. E a gente tem, então, também o mecanismo do controle, que aí eu estava vendo algum comentário, eu só vi de relance a palavra compliance, eu vou comentá-la depois, né? Então, também é garantir que está tudo funcionando corretamente, conforme as leis. Basicamente é o conceito de compliance, mas eu vou falar um pouco mais para frente. Então, a gente ter auditoria, a gente ter um sistema de controle de orçamento, de gastos, né? Monitoramento de metas, tudo isso é importante para que a gente tenha aí essa estrutura da governança. E aí pode trocar o slide, a gente tem, se não me engano, é o decreto de 2017 que institui essa política de governança na administração pública federal e define aí princípios fundamentais para a gestão pública moderna, né? Tem aqui cinco. Então, capacidade de resposta, basicamente responder bem e rápido às demandas da sociedade, né? Na prefeitura, geralmente eu acompanho às vezes o caso de vereadores pedindo aí, falta um asfalto aqui, tem buraco ali, nos próprios noticiários, né? Tem. é, e geralmente quanto maior é a mídia, mais o governo resolve o problema mais rápido. Porque ele não quer ter sua imagem manchada, né? A gente sabe que são cargos eletivos, então eles querem ter aí a legitimidade, o apoio da sociedade, e qualquer coisa que for muito ruim, então eles tentam resolver o quanto antes para aí manter a sua imagem, que seja lembrada com forma mais eficiente, porque a gente achou o problema e eles solucionaram rápido. A integridade, e confiabilidade, né? Então, de novo, vem a palavrinha ética aqui, agir conforme o interesse público, político, recusar aí diferentes possibilidades de corrupção. Melhoria regulatória, então existe muita lei no país, muitas que às vezes não são mais nem aplicadas ou não fazem mais sentido. Então, a gente pode aí ir atrás de uma simplificação, de uma eficiência maior normativa para melhorar essa questão na nossa governança. Transparência e participação, então tornar tudo que é informação possível, acessível para a sociedade, né? Então, a gente já tem aí diferentes portais de transparência com muitos dados abertos, mas ainda temos muitos dados privativos. Então, é algo ainda que está se caminhando. Muitos órgãos ainda estão se ajustando, né, às leis da transparência. Eu lembro que na graduação eu fiz uma pesquisa sobre transparência passiva
que é aquela em que o cidadão questiona o governo, né, por meio da ouvidoria ou do canal ali que tem disponível, alguma pergunta que talvez não achou na transparência dos dados ou que realmente não estava. E a gente espera ali o retorno desse governo, desse órgão, para a gente. A gente fez isso com vários municípios, muitos não cumpriram a lei que tem dias específicos, né? Tem limite para entregar a resposta para o cidadão. Alguns não entregaram informação, outros nunca responderam. Então, a gente vê ainda que precisa caminhar melhor na abertura e ao envolvimento da sociedade por meio dessa conversa, seja online ou seja presencial. E a responsabilização, então, que às vezes a gente traz a palavra accountability, que talvez vocês também vão ver aí futuramente, que é basicamente prestar contas, né? É um termo em inglês que a gente não traduz literalmente para o português, porque ele é muito mais amplo que apenas prestar contas. É saber que tu tem a responsabilidade de prestar contas, explicar e justificar cada decisão que tu tem como um agente público. Então, é algo muito complexo em que tem aí tentado ser inserido na sociedade brasileira. E aí, a gente tem ainda sobre governança diferentes indicadores. A gente tem os 6 principais que foram definidos aí pelo Banco Mundial. Eu vou pegar aqui o link do site para vocês. Não sei se alguém já acessou o Banco Mundial, mas ali é possível a gente ver esses 6 indicadores medidos a cada 5 anos em, acho que são 200 países. E a gente pode comparar. Então, eu comparei ali hoje Brasil com Canadá, a gente ainda tá atrás. Eu comparei com Venezuela, a gente está um pouco na frente em nível. É o nível de governança conforme esses 6 indicadores. Então, eles medem, né? É uma medição bem apurada, ele é uma agregação de mais de 30 fontes de dados, tem pesquisa com especialista, com organização internacional, percepção de ator econômico, do próprio agente público em cada país. É algo que acontece aí desde a década de 90 também. Então, é algo muito interessante para a gente pensar a gestão pública e a governança pública nos diferentes países, né? Tentar aprender o que os países que estão aí com uma pontuação maior, o que eles estão fazendo que a gente pode vir a melhorar. Estou vendo aqui, a sociedade precisa se mobilizar para projetos de lei de iniciativa popular que ampliem o acesso à lei de acesso à informação, que os agentes que estão no poder não coloquem sigilos em documentos de 100 anos. Tem muito sigilo que às vezes não é justificado devidamente para a sociedade, né? Então a gente acaba também não tendo esse tipo de informação. E aí, nesses indicadores, então, a gente vai ter algo muito parecido com o que eu estava comentando com vocês sobre os princípios fundamentais, né? A gente vai ter o indicador de liberdade de expressão e responsabilização. Basicamente, aí a gente ter, né, participação da população, as nossas eleições livres, liberdade de imprensa, estabilidade política, mede o risco político de instável daquele governo no momento. Se tem uma crise de ter um. Desculpa, se tem um risco de se ter crise política ou não. A eficácia do governo refere-se à qualidade dos serviços públicos, da burocracia, da implementação de políticas, além do compromisso do governo com as suas ações. Então, tudo isso aí vai somando a pontuação em cada indicador. E os outros 3, então, o número 4 ali, qualidade do marco regulatório, que avalia a capacidade do governo de criar regras,
e políticas eficazes para favorecer, então, o setor privado, né, com facilidade para negócios, investimentos. O quão rápido é criar uma empresa no Brasil hoje, né? É um pouco demorado, ainda há bastante entraves. Estado de Direito, que é, então, essa questão de cumprir leis, né? Fazer com que haja confiança nas instituições, que tenha-se a justiça funcionando bem. O controle da corrupção, que aí é o nível da corrupção no país. É, a gente sabe aí que a gente tem bastantes escândalos, assim como outros países, inclusive desenvolvidos, então não é algo brasileiro, né? Mas a gente sabe que é um problema a ser superado para que a gente mantenha a nossa governança cada vez melhor. Então, não sei se vocês entraram ali no site, mas dá para ir selecionando cada país que vocês querem e fazendo a análise ali dos indicadores. Inclusive, também navegar pelo site do próprio Banco Mundial. E aí a gente tem, então, compliance. Também é uma palavrinha em inglês. Com a nova gestão pública, inclusive, é o Public Management, é, Public Management, New Public Management. Também é em inglês, a gente importou basicamente muita teoria dos Estados Unidos para cá, né, da América do Norte e da Europa também. Inclusive, a professora Joyce trouxe ali autores, né, o Osborne, né, de empreendedorismo, tudo são teorias importadas que a gente tem que sempre refletir que não foram feitas para o contexto cultural brasileiro. Então, é algo que foi pensado lá e que a gente tenta aplicar aqui como é possível. E aí, a gente vai ter, então, esse compliance, né? A partir desses indicadores de governança que eu comentei com vocês, a gente pode avançar, então, para o compliance, que vai representar esses, pode voltar, esses mecanismos concretos utilizados aí para assegurar que as organizações públicas atuem em conformidade com as normas, princípio ético, padrão de integridade. Então, se quiserem gravar a palavrinha, né, é conformidade com norma. Se quiser tentar lembrar mais fácil, compliance, conformidade com norma, com lei. Então, se a governança vai definir se o governo ele é bem organizado, o compliance ele é o conjunto de práticas que vai garantir que isso realmente aconteça no dia a dia. E compliance não é algo estritamente da organização pública, tá? A gente vai ter isso aí em empresas privadas também. E aí tem os três pilares, que é prevenir, detectar e remediar. Então, basicamente, ele traz essa necessidade de lembrar a gente que a gente é capaz de evitar o erro. Então, se a gente pensar na frente, planejar com antecedência, repensar consequências das nossas ações, a gente consegue evitar que erros aconteçam e aí sim, inclusive, traga uma melhor governança, um melhor resultado para a nossa sociedade. Eu já me perdi aqui no chat agora, tá, gente? Mas eu vou continuar aí com governabilidade. É, Então, quem consegue governar de fato, né? Além da governança, do mecanismo de compliance, a gente precisa considerar essa palavrinha governabilidade, que diz respeito à capacidade política do governo, de implementar suas decisões, manter a estabilidade institucional, política, ter a legitimidade que, de fato, ele tem a capacidade de governar. Então, enquanto governança é uma estrutura muito complexa, em que a gente tem aí indicadores que a gente consegue comparar com outros países, governabilidade é algo muito regional. É o governo realmente mostrando que ele é capaz ou não, né? Se tem legitimidade ou não, apoio da sociedade para governar. Então, é algo muito mais político.
E ele vai depender aí desse apoio político, social, articulação com outros autores, enfim. Inclusive, é bom pensar, né? É possível a gente governar bem sem apoio político? Acredito que não, porque a nossa estrutura ela é feita de forma eletiva. A gente preza pela democracia, onde a gente elege as pessoas, e isso naturalmente faz com que a gente seja pessoas políticas. E eu gosto de lembrar, inclusive, que a política não vive nos órgãos públicos, né, tá? A gente, como pessoa, a gente é um agente político na nossa sociedade. Se a gente participa de qualquer movimento, enfim, a gente está agindo aí com os nossos interesses perante a sociedade. Então, o que eu quero que vocês pensem sobre governabilidade pensa um governo, então, que tenha uma boa governança. O que que seria? Ter boas regras, estratégia, liderança, tem um bom compliance, controle, auditoria conforme as normas, mas ele não tem apoio de Congresso, ele enfrenta crise política, ele não vai conseguir governar. Todas as ideias deles não vão passar, não vão implementar políticas públicas novas. Então, tudo isso pode vir a ser um problema. Só que o caso contrário também acontece, né? Então, o governo ele pode ter alta governabilidade, que seria um apoio político imenso. Tudo que ele jogar no Congresso ou um prefeito jogar na Câmara de Vereadores vai passar porque ele tem apoio ali dentro. Só que se aquele governo não tem uma boa governança, que é uma estrutura de regras, como eu comentei, a estratégia, a liderança, não tem auditoria constante, conformidade com as normas, né, o compliance, a gente tem um risco imenso de corrupção, de decisão ruim, de uso inadequado de recursos. Então, a gente tem que sempre tentar balancear para que não aconteça isso, né? Porque é aí que mora o perigo. A gente pode ver no próximo slide a articulação política, né? Essa governabilidade, ela pode gerar disfunções. Assim como a professora Joyce comentou no começo da aula, disfunções da burocracia, a gente também tem disfunções da governabilidade. Por a gente ter essa política envolvida no ambiente do governo, a gente acaba tendo aí essas disfunções, né, esses problemas prejudiciais, ao desenvolvimento institucional e ao bem-estar da população. Acredito que vocês já conheçam, talvez não pelo nome, mas devem saber aí inúmeras possibilidades, de ações que já aconteceram em relação a isso. Então, a gente tem o comércio de apoios, que seria a troca de cargo por meio de apoio, algo que é muito comum. O clientelismo, o favores em troca de voto. Então, também, né, principalmente nas eleições, que acontece com mais frequência. E o corporativismo, que seria um grupo se beneficiando acima do coletivo. E como que esses grupos podem, se beneficiar, né? Um exemplo é quando a gente vê aí aumento de salários exorbitantes, com benefícios diferenciados, regras especiais de aposentadoria, de enfim, para cargos específicos em que a gente não vê um resultado direto daquela ação para o bem comum da sociedade. Então, está apenas beneficiando um grupo específico de agentes públicos, sem trazer uma justificativa plausível por que precisa daquilo e como aquilo vai realmente melhorar o desempenho deles ou fazer com que esse aumento de gasto do nosso dinheiro público chegue aí no bem comum da sociedade. Então, a gente tem que cuidar aí com essas três disfunções da governabilidade que infelizmente acontecem o tempo todo, né? Então, é um grande desafio aí da administração pública. E agora, já encaminhando para o final, então, só relembrar, né, que então, ao longo da aula, a gente viu que governar não é apenas executar política, mas vai envolver estruturar a decisão, garantir a ética,
a governança, articular os interesses dos agentes. Essa articulação política ali, ela pode ter problemas e acabar se desviando do interesse público, fazendo com que a gente tenha aí comércio de apoio, clientelismo e corporativismo, e também acaba aí comprometendo a própria governabilidade, a qualidade dos serviços públicos prestados. Então, o que eu queria deixar para vocês hoje é que não basta a gente ter governabilidade, a gente precisa ter isso com integridade, que aí a gente entra novamente na questão da ética, da importância de agir conforme as regras, de saber resolver dilemas da melhor maneira possível, pensando sempre no bem comum. E acho que era isso, professora Joyce. Agora eu vou comentar então sobre, na verdade, os próximos compromissos que a gente tem. Hoje é o último dia da atividade processual 2, o fórum. A gente já viu que muitos de vocês já fizeram. Se eu não me engano, eu tinha visto que faltavam umas 20 pessoas. Espero que elas consigam fazer até hoje. A gente enviou aí uma mensagem lembrando vocês. Se puderem avisar em grupo de WhatsApp, né? O último dia da atividade, não deixem de fazer, vale nota para a pontuação final de vocês. Amanhã vai ser aberta a terceira atividade processual, que vai ser um questionário. Então, são questões de múltipla escolha, fechadas para vocês aí responderem. Terão duas tentativas. Vão ter até dia 20/4, então cerca aí de quase 2 semanas para fazer essa atividade. A gente vai novamente relembrar vocês, né, para não esquecerem. E esse questionário ele vai abarcar então tanto questões de hoje, quanto da última webconferência, quanto da primeira. É algo mais amplo para vocês aí já começarem a se preparar para a avaliação final. A gente ainda não vai comentar sobre a avaliação, porque a gente ainda tem mais uma webconferência, que vai ser no dia 16 de abril, quinta-feira, com a professora doutora Cláudia Souza Passador. Não sei se algum já ouviu falar dela. Com certeza, se for da administração pública, já pode ter ouvido o nome. Então, ela é professora e pesquisadora da USP, titular livre docência, né? Ela tem ampla experiência em administração pública, políticas públicas, educação, comunicação. Ela já ocupou diversos cargos de liderança dentro da USP e também participa como consultora em agências como o CNPq, a CAPES, a FAPESP, e também já atuou em colaboração com universidades internacionais, da Europa e dos Estados Unidos. Então, ela é realmente um nome muito importante da administração pública brasileira e a gente gostaria aí de deixar esse convite para vocês. Não percam, né? Vocês viram aí como foi interessante o convidado da webconferência de políticas públicas e vai ser o mesmo aqui na nossa webconferência de gestão pública. Professora Joyce, esqueci alguma coisa? Deixei passar algum ponto? Oi, Ana. Não, tá tudo certo. Eu tava só pegando aqui O o folder. início da professora Cláudia. É, ela hoje, né, pessoal, como a Ana colocou, ela tem uma ampla carreira, né, uma ampla trajetória na área acadêmica de gestão pública, administração pública como um todo. E hoje ela é nada mais, nada menos, né, pouquíssimo importante para o Brasil como um todo, do que presidente da Sociedade Brasileira de Administração Pública, tá? Então, ela é realmente um nome de peso, assim, nós estamos muito felizes com a participação dela. Acho que é um momento muito ímpar, né, para vocês conseguirem ouvi-la um pouco. Ela vai trazer a perspectiva histórica da administração pública no Brasil. Eu mandei ali para vocês um link no chat, acho que é de 2020, alguma coisa assim. Ela foi eleita uma das mulheres, das 50 mulheres mais influentes na área de administração pública no mundo. Então, a gente sempre fica feliz, né, quando é uma mulher ocupando um espaço
tanto poder, de tanta influência, com tanta competência, assim. Então, não que homens não possam, mas quando é uma mulher, para nós que somos mulheres e sabemos desse processo como um todo, né, de ocupar espaço, especialmente em órgãos públicos como um todo, de liderança, esse reconhecimento é muito importante. Então, não deixem de estar presentes, né, com a professora Cláudia. Quando eu digo presentes, eu sei que lá na aula vocês ligaram no final, né, junto com o professor a câmera, mas é presente realmente câmera ligada, mandando perguntas ali no chat, porque essas pessoas, quando elas vêm para fazer aula com a gente, para doar esse momento, né, elas vêm com uma bagagem muito grande. Então, eu e a Ana, os outros professores, a gente estuda muito tema, a gente traz aí nossa experiência profissional, mas imagine, ela é presidente da cidade brasileira, então ela tá lá dentro, ela é uma figura de influência mundial, então reconhecida, né, mundialmente como uma das 50 mais, tem uma influência muito grande na área de administração pública. Então, uma pessoa que a gente cita e é muito importante ter vocês nesse momento com ela, né, para prestigiá-la e ela também, para conseguir trazer as contribuições. Então, acho que vai ser um momento muito rico. A gente está muito feliz com a participação da professora. Espero que vocês venham, tragam perguntas, tragam inquietações. O professor Vicente ficou bastante feliz com as perguntas, né? Ele comentou com a gente depois que gostou bastante do que o pessoal colocou ali no chat. Então, são esses momentos que enriquecem, né? Acho que, especialmente por ser um curso EAD, a gente não está se vendo, tá todo cada um num lugar do Brasil, e esses momentos, assim, para fazer redes, pegar um contato, conversar, tirar dúvida, são coisas que vão além, né? São, acho que na verdade, o ponto mais importante do curso são esses momentos. Então, dia 16, 19 horas, teremos a professora Cláudia aqui com a gente, além de todas essas questões que a Ana já colocou, né? Sobre as atividades. E acho que seria isso, né, Ana? A gente vai colocar depois lá no chat para vocês, no chat não, perdão, no Moodle, o folderzinho da palestra dela, colocar ali uma breve biografia e também o lembrete da data de palestra, mas fica já agendado para o dia 16. Acho que é isso, Ana. Deixa eu parar o compartilhamento Isso. aqui. E se tiverem alguma dúvida em relação às atividades, né? O fórum, como ele encerra hoje, eu esqueci de comentar, a gente tem até 15 dias para avaliar vocês e colocar a nota e o feedback ali, tá? Então, quem faz tudo isso é eu e a professora Joyce. Então, a gente vai começar já amanhã, mas espero aí que vocês aguardem a gente terminar para que todo mundo receba aí a devida, nota e feedback com bastante atenção. E se tiverem mais alguma dúvida aí, podem deixar no chat ou, como a gente conversou já, né, chamar a gente ali no Moodle ou por e-mail. A gente está sempre disponível aí para atender vocês. Professora, eu posso só fazer um questionamento? É que eu tive concluindo o curso e o outro módulo que eu fiz deixa eu até lembrar o nome aqui, AVA? a, da AVA, que é o do ambiente virtual, eu vi que lá quando eu completei, ele está assim como completo, concluído lá em cima. No da gestão pública, não carregou nada. Ele vai carregar, ele vai continuar assim? Como é que eu sei que eu concluí ele igual como eu fiz com o da AVA? Esse é no fórum que você está comentando? Não, no e-book lá que a gente faz, olhando módulo a módulo, avançando, lendo. Aí eu acredito que você tem No- que ir até a última página do e-book para parecer que você já leu o livro inteiro. Não, eu já fui nele todo, só que ele não carregou como completo. Tem Aí eu vou alguma ter que ver com o dica, alguma suporte, coisa? então. Não. Vou até pegar o teu nome aqui. É Andréia Mota? Isso mesmo, professora. Tá. É sobre o e-book, né? Eu vou ver com o suporte para ver se tem Sim, alguma configuração errada. tá ótimo, eu agradeço. Em tese não vale nota, tá? Então não é algo que precisa se preocupar, porque a gente não vai verificar se a pessoa completou o e-book para gerar alguma avaliação, alguma nota extra. Mas é sempre bom já ter o check ali, né? Se já completou o livro.
Então, acho que é isso, né, pessoal? Uhum. Se tiverem mais alguma dúvida, podem mandar aí no chat ou no e-mail mesmo, tá? Via pergunta, no privado. Eu e a professora Ana, a gente sempre responde. E agora eu já vou encerrar a gravação, já deu o nosso tempo aqui. Arthur, obrigada novamente pela parceria, né, por ter nos acompanhado aí mais um dia. Muito obrigada. Boa noite, pessoal.